Opa, o microfone estava desativado. Vamos voltar então, sétimo ano. Vamos para a nossa aula dessa semana, né? Hoje a gente vai estar falando aí sobre o espaço rural e o espaço urbano e a transformação que houve na sociedade brasileira, que deixou de ser rural e passou a ser urbana, né? Quando a gente fala que um determinado lugar deixou de ser rural, significa que a maior parte da população que vive naquele lugar, no caso a gente está vendo o território brasileiro, a maior parte passou a morar na área urbana, né? Passou a ter vida urbana. E a gente vai ver isso e vai estar vendo algumas características do campo brasileiro, né? Que é a área rural, que é a área rural mesmo, né, que a gente tem, e também a gente vai ver algumas características da parte urbana, né, que são as cidades. Ok? Então vamos lá para nosso livro, para a gente poder acompanhar aí essa simples tarefa, página 383, que é a página por onde a gente vai começar, depois a gente dá prosseguimento para outras. Então vamos nós. Então na página aí 383 a gente tem aí o início para a gente seguir. Bom, o espaço urbano. Em 2017, cerca de 85% dos brasileiros viviam nas cidades. Isso significa que a população do nosso país é predominantemente urbana. Entretanto, até meados do século XX, vamos apagar aqui, escorri sem querer. Então, até meados do século XX, isso não ocorria. Desde os anos 50, tem havido ou aumentado e tem havido o aumento expressivo da população urbana brasileira. Observe o gráfico. Então, vamos dar uma olhadinha no gráfico aqui. Essa linha vermelha está representando a população urbana e essa linha verde aqui do gráfico está representando a população rural. A gente percebe aqui ó, que na década de 1940, o gráfico apresenta o maior número de pessoas ou de população rural. E a população urbana está abaixo aqui. Até aqui o ano de 1950, né? Os anos estão aqui embaixo, ó. 1940, 1950, 1960, 1970, 1980 e por aí vai. Até aqui a gente vê que a população está maior, o maior número da população é a população rural, aqui, ó. O verde está em cima, significa que está mais alto, só que a gente tem essa linha aqui, ó, do lado que está representando a quantidade em milhões de pessoas, né? Tem que ver a legenda para a gente entender. Ó, isso aqui mostra que a linha vermelha é a população urbana e esse de baixo mostra que a linha verde representa a população rural. Vou apagar aqui, a gente vai rabiscando, precisa apagar. E aqui, ó, desse lado vai mostrando em milhões, ó, 50 milhões, 100 milhões, 150 milhões e 200 milhões. À medida que sobe a linha do gráfico, a gente vê quantos milhões de pessoas tem ou na área urbana ou aqui na verde, a área rural. A gente percebe que só foi diminuindo o número de pessoas na área rural, ok? Esse é o gráfico. E essa grande diferença que vai transformar, né, um país que pode ser chamado de predominantemente rural, passa a ser chamado de um país mais urbanizado, um país urbanizado, quando ultrapassa aí os 50% da população na área urbana, ou seja, mais da metade, significa que a maioria está na área urbana. Isso aí é marcado aqui da década de 50, aqui, ó. Ok? Esse período aqui, deixa eu apagar essas linhas de novo, para a gente ir visualizando. Então, aqui, ó, até a década de 50, ó, você ainda tem um resultado menor. Depois da década de 50, você já começa a ver esse aumento, né? Principalmente se você tirar aqui a década de 70. Mas a gente sabe que de 50 para lá é a primeira metade do século 20, 1950. E
de 50, do ano de 1950 para frente, é a segunda metade do século XX. Então, isso aqui resume o que está escrito aqui em cima, que até meados dos anos 50, a população era rural. Depois disso, né, desde os anos 50, tem havido o aumento expressivo da população urbana no Brasil. E a gente vai ver isso aqui mais bem explicado no texto aqui embaixo. Vamos lá passar para... Tem alguns fatores que influenciam. A gente vai ver agora, já algumas coisas em relação à área rural, que influencia esse processo de mudança. Um deles é a questão da indústria, né, que ela acaba influenciando o processo de urbanização. E aí a gente está vendo isso no Brasil, ok? Então, só esse trecho aqui de cima para a gente se localizar e passar para o próximo tema. Até meados do século XX, a população do Brasil era essencialmente rural. Então, até meados do século XX, a população era essencialmente rural. A partir da segunda década do século XX, esse panorama foi invertido. Atualmente, de cada 100 brasileiros, 85 moram nas cidades e apenas 15 moram na área rural. Então, isso significa o quê? Se a maior parte está na área urbana, significa que a população é predominantemente urbana. Então, até meados do século XX, a população brasileira era essencialmente rural. Após isso aí, depois, né, considerando aí a segunda metade do século XX, como está aqui escrito, a população passa a ser predominantemente urbana, porque vive nas cidades, ok? Isso é uma mudança, uma transformação que houve no espaço brasileiro. A gente começou na aula passada falando sobre espaço urbano, espaço rural, e hoje a gente está vendo aí essas diferenças no Brasil, ok? Agora a gente vai para a página 373 para a gente ver algumas características do campo que também influenciaram esse processo de mudança de um país que era predominantemente rural e passou a ser predominantemente urbano. Vamos ver algumas coisas que contribuíram com essa mudança. Vamos lá para ver a característica do campo. Área rural, página 373. Acompanha aí com o teu livro. Deixa eu ver a página 373, próxima página. Vamos lá. Assuntos importantes que a gente precisa ver aí. O que significa quando a população sai da área rural e vai para a área urbana? Isso significa que há um movimento populacional de uma área para outra. Esse movimento, ou seja, o deslocamento da população que está no campo e vai em direção à cidade, é chamado de êxodo rural. A palavra êxodo tem a ver com saída, e êxodo rural significa saída da população do campo. Isso significa que ela vai em direção à cidade, ok? Então a gente vai ver aqui que isso é uma característica do campo brasileiro que está relacionado com essa mudança que houve no Brasil, deixando de ser um país essencialmente rural e passando a ser um país essencialmente ou predominantemente urbano. Então, ó, a modernização da agricultura brasileira, a gente está lendo esse trecho aqui, para a gente ir direto no ponto. A modernização da agricultura brasileira estimulou o que denominamos de êxodo rural. O que foi esse êxodo rural? Que é a migração de um grande contingente de pessoas do campo para a cidade. Então, a migração da população do campo para a cidade é chamado de êxodo rural, ok? Isso é uma das coisas que caracterizaram aí esse processo de mudança. Uma outra coisa que a gente vai ver aqui é a estrutura fundiária, né?
O que é uma estrutura fundiária? Isso significa a forma em que as propriedades rurais estão organizadas num determinado lugar. No nosso caso aqui do Brasil, a gente vai verificar que existe uma certa concentração de terra na mão de poucos, né? Existem grandes propriedades, já já a gente vai ver essa diferença de grandes propriedades e pequenas propriedades, na mão de poucas pessoas. E existem muitas pessoas que possuem terra, mas uma quantidade bem pequena. Isso significa que há uma concentração de terra na mão de poucos. Que concentração de terras é quando tem uma grande porção de terra na mão de poucos donos, enquanto outros que precisam de terra também estão com pequena parcela, ok? Então, ó, um dos exemplos que está falando aqui ó, é que menos de 1% das propriedades agrícolas detém quase metade da área rural do país. Então, ó, menos de 1% das propriedades. Isso significa que você é como se fosse assim, ó. Vou fazer um desenho aqui, ó. Digamos que tudo isso aqui é a área rural do Brasil. Essa área rural a gente pode dividir, ó, por 10. Vou botar o número certinho, não, que a gente não tem muito tempo. Então, a gente divide essas áreas aqui em vários pedaços. E a gente está falando aí de todas as propriedades que tem no Brasil. E aí, dessas propriedades, a gente está dizendo que 1% das propriedades agrícolas detém a metade da área rural. Então, se é 1%, vou botar aqui de outra cor para você visualizar a diferença. Então, 1% detém quase metade. Então, vamos supor que a metade é aqui, ó. Então, isso aqui, ó, 1% das propriedades agrícolas detém quase metade. Se aqui está dividido por 100, digamos que tenha 100 donos. Né? De 100 donos, vou botar 200 para você entender melhor. 200 donos. 10% de 200 donos, ou 200 propriedades, são 20 donos. 1% de 200 propriedades são 2 donos. É como se você pegasse a metade disso aqui, ó, de todas as partes, de todas as quantidades de terreno que tem no Brasil, a metade pertence só a 2 pessoas. É como se fosse isso. Isso aqui é só exemplo, ok? Pertence a 2 pessoas. E as outras 98% das pessoas que têm terra no Brasil divide toda essa outra metade. Então, isso é uma divisão desigual. Enquanto esse mesmo pedaço precisa ser dividido para 98 pessoas, 198 pessoas, esse pedaço todo aqui está dividido somente para 2 pessoas. Então, existe uma concentração. Muitas terras na mão de poucos donos. Ok? E aqui, ó, a mesma quantidade de terra está dividido para 198 pessoas. A terra desse aqui são bem pequenininhas. Então, ó, essa forma de estrutura fundiária, já que estrutura fundiária é como as terras de um determinado local está dividida, né? Isso significa que a divisão, ou seja, a estrutura fundiária do Brasil, ela é desigual. Se fosse dividida igual, já que temos 200 propriedades, se essa metade tivesse dividida para 100 propriedades e essa outra metade para 100 propriedades, a gente diria que a estrutura fundiária é equilibrada, é dividida de forma igual, ok? Então, só para a gente focar aqui dessa página que a gente viu, êxodo rural é a migração da população do campo para a cidade.
Estrutura fundiária é como as terras, as propriedades rurais estão divididas e organizadas. Isso é estrutura fundiária. E existe a concentração fundiária quando muitas terras estão na mão de poucos, né? Lembrando que a gente está falando de terras rurais, tá? A área rural. Está falando do campo, ok? As propriedades que estão na área rural, ok? Então, dessa aí a gente fechou. E o outro assunto que a gente vai ver agora vamos dar uma olhadinha nas propriedades, pequenas e grandes propriedades, está lá na página 372. Anterior. Quando a gente fala de propriedade, pequenas propriedades e grandes propriedades, né, são os dois tipos, é a contradição aí, a contraste que existe no Brasil também. A gente fala aí do espaço, que o espaço ele tem propriedades pequenas e grandes, e as características delas são diferentes. A gente vai dar uma olhada rapidinho em quais são as diferenças das pequenas propriedades rurais para as grandes propriedades rurais. Então, vamos lá. Contraste no campo brasileiro. No espaço rural de nosso país, existem pequenas propriedades com cultivos desenvolvidos por mão de obra familiar e nelas a produção destina ao sustento da família, ok? Então, a comercialização é só o que sobra. Então, é desenvolvida por mão de obra familiar e o objetivo dela também é o sustento das famílias, ok? E essa é a característica das pequenas propriedades. Por isso que ela também é chamada de subsistência. E a gente tem as grandes propriedades no Brasil, que, ó, grandes propriedades rurais. Qual a característica das grandes propriedades rurais? Se a pequena ela é feita por mão de obra familiar e tem o objetivo de alimentar, de servir, o objetivo dela é também a família, ou seja, quem pratica ali essa agricultura, as grandes propriedades têm características diferentes. Ó, elas são equipadas com maquinários sofisticados, técnicas modernas de produção e, em geral, são propriedade voltada para quê? Para a produção de gênero destinado ao abastecimento de indústria e ao comércio externo, ok? Se a pequena propriedade, o objetivo, o destino é para a própria família, as grandes propriedades, o destino é o comércio externo, para exportar, ok? Elas, além de ter técnicas modernas, ela tem o destino de ir para o mercado externo, comércio externo. Okay? Essa é a diferença entre a pequena e a grande propriedade rurais. E o nosso próximo assunto, a gente vai falar agora da área urbana, já que a gente começou falando da transformação desse espaço, da população, a sociedade, deixando de ser uma sociedade essencialmente rural, né, uma população essencialmente rural, e passou a ser uma população essencialmente ou predominantemente urbana. A gente vai falar um pouquinho do caso das questões urbanas, página 386. Vamos lá. Uma página. Página 372. Então, as cidades, né, que é o aglomerado de construções onde se localiza e se concentra as fábricas, os comércios, essa área urbana, ela cresce, ela se desenvolve. E dependendo do tamanho, ela pode ter característica ou classificação de acordo com a sua mudança, de acordo com seus fatores. E aí a gente tem aí na área urbana, devido ao seu crescimento, a gente tem as metrópoles, que é um destaque do nosso estudo de hoje, ó, metrópoles, né? E essas metrópoles são cidades densamente povoadas e interligadas aos municípios próximos,
e que exercem influência econômica e política sobre os municípios vizinhos. Então, vamos ler o início aqui para a gente se localizar do assunto. O processo de industrialização e urbanização ocorreu de maneira desigual no território brasileiro. Em algumas localidades onde esse processo foi mais intenso, o número de habitantes aumentou significativamente, dando origem às metrópoles. Então, ou seja, agrupou muitas pessoas, aquele local cresceu, se tornou uma referência para outras cidades, sendo ela a cidade com maior influência em relação às outras, e ela passou a ser chamada de metrópole, ok? É uma cidade também. Porém, tem a classificação de metrópole. Por quê? As metrópoles são cidades que são densamente povoadas, estão ligadas a outros municípios e que exercem influência econômica e política sobre os municípios vizinhos. Então, se você tem uma cidade que é densamente povoada e exerce influência econômica e política sobre os municípios à sua volta, ou seja, sobre os municípios vizinhos, ela é chamada de metrópole, ok? E a outra coisa que a gente vai ver aqui é que essa cidade e todas essas outras que está influenciada por ela, essa área pode ser chamada e determinada de região metropolitana, que é o conjunto de uma metrópole com as cidades que são influenciadas por essa metrópole, ok? Vamos lá, lendo também o texto. A fim de auxiliar o planejamento e a administração pública das metrópoles e de seus municípios vizinhos, o governo federal define as metrópoles brasileiras. Elas constituem um grupo de municípios que recebe a influência de uma cidade principal. Essa cidade principal qual é? Geralmente é a metrópole. E aí estabelecendo com ela forte relação de interdependência econômica, ok? Interdependência econômica. Então, esse grupo de municípios que recebe influência da metrópole, estabelecendo aí uma relação de interdependência, ou seja, um depende do outro, essa área, esse grupo de municípios é chamado de região metropolitana. Então, fechamos aqui. Esse é o nosso assunto. Vamos lá para ver quais são as questões que a gente tem para resolver. Primeiro, a gente vai falar qual foi a mudança que houve entre a primeira metade do século XX e a segunda metade do século XX. A mudança que ocorreu é que o Brasil deixou de ser essencialmente rural e passou a ser predominantemente urbano. Essa é a número 1. A número 2 vai pedir para a gente explicar qual as diferenças entre pequenas propriedades e grandes propriedades rurais. As pequenas propriedades rurais, elas são praticadas por um grupo familiar e sua produção é destinada, ou seja, tem como objetivo as próprias famílias que estão ali trabalhando, ok? A família dos agricultores. E as grandes propriedades já são usadas técnicas mais sofisticadas, né? Técnicas modernas, e são destinadas ao mercado externo, ok? Ou seja, à exportação. Essas são as grandes propriedades. E, por último, a gente vai explicar aí, né, o que é uma metrópole. Então, metrópole é a cidade principal, que é a cidade densamente povoada, interligada a municípios próximos e que exerce influência econômica e política sobre os municípios vizinhos. Para a gente encurtar aqui, vou apagar, para a gente lembrar, metrópole, cidades densamente povoada, que exerce influência econômica e política sobre os municípios vizinhos, ok? Isso é a metrópole. Então, fechamos aí a nossa aula de hoje e até a próxima. Um abraço aí para todos vocês.